nosso alimento na caminhada cristã. Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome. Celebremos com alegria esta solenidade.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, em nome de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade do corpo e sangue do Senhor, entramos em comunhão com o céu, com toda a igreja, celebrando esse dia tão belo, em que nós ficamos diante de Jesus, andamos, caminhamos com Jesus, para mostrar que Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei da paz. Nesse momento do nosso ato penitencial, contemplando o amor de Deus revelado no santo mistério da Eucaristia, ali onde está o corpo e o sangue, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nós não nos colocamos com a devida piedade diante do Santíssimo, pelas vezes que nós não tiramos o tempo devido para adorar o Senhor Jesus, pelas vezes que recebemos o corpo de Jesus, mas não deixamos a graça superando a nosso ser, nos transformando no próprio Cristo. E peçamos perdão por todas as vezes que ofendemos o coração de Jesus com os nossos pecados, pois a Eucaristia é carne do coração de Jesus.
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois, viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus que ouviremos nos motiva a contemplar o mistério da nova aliança celebrada na Eucaristia e revela o desejo de Jesus de que todos tenham o alimento diário. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de seus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és o príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor que manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isto que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, Rádio João Ligo, irmãos e irmãs em Cristo, celebrando a solenidade do corpo e sangue do Senhor, a primeira coisa que vem em minha mente foi aquele dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Quando Jesus já estava se preparando para a morte, consequentemente se preparando para voltar para o Pai. Com sua morte e ressurreição, estava voltando para o Pai. Diz São João Evangelista que ele amou os seus. Amou até no fim. E aí, ele, naquela ceia, ele pegou o pão e o vinho. Pegou o pão, abençoou, deu graças ao Pai e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo pegou o vinho. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus amados, Jesus vai para o Pai, mas ao mesmo tempo ele quis ficar, permanecer conosco. E a forma que ele escolheu para ficar conosco foi através do Santo Sacramento. A forma real e visível. Nós não podemos ver Jesus, o homem Jesus aqui no altar, mas nós podemos contemplar o pão e o vinho consagrado, que é o corpo e o sangue de Jesus. Meus amados, a Eucaristia é a coisa mais bela, a verdade mais bela
igreja comunica aqui na terra, porque é Jesus. É Jesus. Nós celebramos a Eucaristia há 2000 anos. 2000 anos. A mesma Eucaristia. Se repete aqui no altar do Senhor aquela mesma ceia de Jesus. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue. Durante séculos e mais séculos, nunca se celebrou 2 missas, 3 missas, nunca. É a mesma. É a mesma. Nós apenas trazemos presente aqui aquele milagre que Jesus fez. O mesmo milagre da transubstanciação. Ele institui a Eucaristia e ao mesmo tempo institui o sacerdócio, para que os seus discípulos, recebendo este dom do sacerdócio, eles possam em Cristo ser sacerdote para oferecer ao Pai o pão e o vinho e com a bênção do céu transformar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesse dia da solenidade do corpo do Senhor, que nós repetimos esse milagre, como sempre, como se repete em cada Santa Missa, o mesmo milagre, se revela o mesmo Jesus aqui no altar. O objetivo principal da celebração da solenidade do corpo de Cristo, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é trazer um presente aqui, que nós possamos crer firmemente que é Jesus. É Jesus. Jesus é a graça dada, a Eucaristia é a graça dada. É Jesus que continua se oferecendo por nós aqui. Não mais no sacrifício cruento lá pregado na cruz, derramando sangue, cruento, mas no sacrifício cruento aqui onde não há o derramamento de sangue, mas ele se doa aqui no altar para nos salvar. E a igreja, nesse dia especial da solenidade do corpo e sangue do Senhor, nos convoca a sair pela rua para apresentar Jesus. Apresentar Jesus, o único Rei, o único Senhor, o único Salvador, o único que pode nos levar para o céu. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos seguir Jesus com muita piedade, com muito amor, fazendo o nosso louvor ao Senhor, no mais íntimo do nosso coração, fazendo os nossos pedidos ao Senhor Jesus, sacramentados pelas nossas necessidades, pela necessidade do mundo, o mundo que precisa de paz, o mundo que precisa de amor. Como os homens precisam descobrir que guerra só traz morte. É triste quando a gente entende que os homens fazem guerra pensando em fazer a paz, sabia? Os homens fazem guerra, não é pensando na guerra, não. É pensando que com a guerra vai trazer a paz. Vamos destruir os inimigos, né? Que é para ter paz. Vamos destruir as bombas dos inimigos, que é para a gente ter paz. Guerra nunca vai trazer paz. Guerra multiplica a guerra. O que traz a paz é o amor de Jesus. É o perdão, é a misericórdia, é o doar, é o querer que todo viva,
é viver para o outro. É isso que traz a paz. Jesus uma vez subiu lá no monte de Jerusalém, estava lá no monte, aí diz o evangelista, Jesus viu a cidade e chorou. Chorou e disse: "Oh Jerusalém, se pelo menos hoje tu soubesse quem é que pode te dar a paz. Ah, se os homens que estão em guerra descobrissem quem pode lhes dar a paz." Jesus. Então nós vamos pedir aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Sim, eu preciso, Senhor. Eu necessito, Senhor, disso. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Não é as minhas necessidades pessoais, individualistas. A minha necessidade que é realmente vontade tua, Senhor. Vontade tua, irmão. Eu te peço, Senhor, pela paz do mundo, pelo amor nos corações dos homens. Que os homens aprendam a tua palavra. Sede misericordioso como o Pai é misericordioso. Sede santo como o Pai é santo. Que os homens aprendam e ao encontro de Jesus, que os chama para si. Venham a mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim e vocês vão encontrar o descanso, o repouso para as vossas almas. Quando nós temos fé em Jesus, quando nós cremos em Jesus, aqui neste altar, o amor se multiplica. O milagre do amor acontece, como aconteceu aqui nesse santo evangelho. A multiplicação dos pães. Só tem, Senhor, 5 pães e 2 peixes. A não ser que ele vai comprar, né? Mas como ele vai comprar? Vai sair daqui. O pessoal vai morrer de fome, né? E Jesus disse: quando o povo sentar, quando o povo se organizar, aí Jesus olhou para o céu, abençoou, partiu e deu os pão aos discípulos, e aquela multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos significa que foi recolhido cesto para alimentar toda a tribo de Israel, todo Israel, ou seja, sobrou alimento para todo o povo de Deus mais uma vez. Quando nós cremos no amor de Jesus, quando nós cremos em Jesus presente aqui, o milagre acontece. Então, vivamos aqui a nossa vida nesta fé. Jesus está aqui. Jesus está aqui no santo altar. Quando você vem aqui ao Santíssimo, Jesus está aqui. Quando você vem aqui à adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, Ele está aqui. É por isso que a gente na igreja se comporta de qualquer jeito. Jesus está aqui. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, a nossa vida, o caminho, a verdade, a vida. Amemos Jesus na Eucaristia. Louvemos Jesus na Eucaristia. Adoremos Jesus na Eucaristia. Porque Ele se faz presente neste santo sacramento. Comunguemos Jesus. Comunguemos. Este alimento é para nós, os pecadores. Mas os pecadores que buscam a graça. E quem busca a graça, busca o arrependimento dos pecados, né? Então, eu quero a graça de Deus, eu quero me converter. Não é buscar Jesus de qualquer jeito, né?
qualquer jeito. Não. A gente busca Jesus porque quer viver como Jesus, porque quer viver os ensinamentos de Jesus. Seria uma contradição receber o corpo do Senhor sem querer obedecê-lo, sem querer se tornar puro como Ele. Uma contradição. A gente recebe por quê? Porque quer se tornar semelhante a Jesus. Por isso, Ele vem aos pecadores e é para nós o pão do céu, o pão da Eucaristia, mas é para que os pecadores reconheçam os pecados, se convertam e tenham vida. Recebendo o pão do céu, o corpo do Senhor, seu corpo e seu sangue, nós nos tornamos irmãos de sangue de Jesus. Irmãos de sangue, recebemos o corpo e o sangue de Jesus, para nos tornarmos semelhantes a eles. Não é aqueles irmãos que falam do Evangelho, não. Os irmãos do Evangelho são os parentes de Jesus. Parentes, e o sangue também está longe, né? Parente de Jesus. Somos irmãos de sangue de Jesus pela Eucaristia. Eucaristia. Peçamos ao Senhor Jesus essa graça de amar de todo o coração. Me lembro aqui das palavras de São Francisco de Assis, que dizia: ó Senhor Jesus, me ensina a te amar, assim como tu me amas. Me ensina, Senhor, a sofrer como tu sofreste por mim. Me ensina, Senhor Jesus. Tu és o amor que não é amado como deveria ser. Me ensina a te amar. E a forma que Jesus se apresenta mais clara em nosso meio é pela Eucaristia, que o sacramento é real. Como é que você sabe que tem uma experiência com Jesus? Você tem que ter discernimento para saber que a sua experiência com Jesus é verdadeiramente com Ele. Mas olhando aqui para o altar, é Jesus. Você pode até não ter fé. A pessoa pode até não ter um pingo de fé, mas é Jesus que está aqui. Uma vez eu ouvi uma catequista compreendia, né, um jovem que tinha assim, conhecimento verdadeiro da doutrina da igreja, e ela dizia para os jovens: olha queridos jovens, a Eucaristia é o corpo do Senhor. Se você crê, se você não crê, não é. Se você crê, está errado. Você crê ou não, Jesus é Jesus. É o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Então, tenhamos fé. Como eu disse e repito, peçamos pelas nossas necessidades de Deus com muita fé, para que o milagre aconteça. Assim como aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, aconteceu o milagre do perdão, o milagre da misericórdia, o milagre do amor, o milagre da paz, o milagre do fim da vida, o milagre da nossa purificação, da nossa santidade. Que se multiplique em nós a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é perfeita, o amor é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Nós não recebemos, vamos usar essa linguagem, não absorvemos com perfeição a graça de Deus. Por isso precisamos abrir o coração para a fé, para o amor, para que a graça de Deus em sua plenitude venha superar em nosso ser. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Jesus Cristo, Senhor do Filho nosso,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, feito pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos nossas preces ao Senhor. A cada prece, digamos: alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, Filho de Deus vivo, que pediste que celebrássemos a Eucaristia em vossa memória, renovai a Igreja neste ano jubilar, para que seja sempre mais vossa fiel testemunha, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, sacerdote da eterna aliança, que confiaste aos sacerdotes a oferenda da Eucaristia, concedei permanentemente viver o que celebra no sacramento, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, pão da vida eterna, que dissestes: dai vós mesmos de comer, tornai nossa sociedade sensível à realidade dos que vivem na pobreza, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, que abençoastes os pães e os peixes para saciar a fome dos necessitados, concedei que sejamos sinais de consolação para os doentes, de perdão para os pecadores e de coragem para os desanimados, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Atendei, ó Pai de bondade, as nossas preces, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.
sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor, nós os pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória, seu corpo por nós imolado. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, arcanjos, tronos, as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Suplicante-vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo no só corpo, governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Leão XIV, nosso Bispo Rosalvo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas
famílias de todos que circundam esse altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação a vosso serviço. Por ele nós nos oferecemos e também eles nos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a vós suas preces, Deus eterno, vivo, verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João, Paulo, Cosme, Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo nosso Senhor. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, Senhor, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Enviai o vosso Espírito Santo. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Por isto é mistério da fé. Por essas vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, a gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício puro e santo, imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com um olhar bonito nessa oferta,
como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, nos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dom no sono da paz. A eles e a todos os que descansam em Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperando na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Agna e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoai esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete de Eucaristia é sinal de reconciliação, vínculo de união fraterna. Unidos como os irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O
os convidados para participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de igreja e ignorar, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Como que eu vos dou
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos dar início a esse momento da procissão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar 3 bênçãos. A primeira, logo aqui, dentro da igreja. A segunda bênção,
lá no hospital. E a terceira bênção no patamar da igreja matriz. Aí depois que o padre dará a bênção final com o ide missionário. Do céu me destes o pão, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, deixar o memorial da vossa paixão, dai venerar com tão nobre e sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Deus abençoe e vos guarde, Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável.
Ele vos mostre seu rosto e vos traga paz. Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, em vosso coração para vos conservar, seja o vosso guia para vos conduzir. Ele vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós, sobre vós derrama sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. Bendito seja o Espírito Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, seus anjos e seus santos. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, seus anjos e os seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Rosário, sobre o nosso Padre Joaquim, todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro mais constante prosperidade completa. Favorecer com defeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Estado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tenha misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes o descanso e a luz eterna.
Senhor.